Graça e paz, estou aqui mais uma vez, Pastor Alberi, com o devocional Palavra Viva. É um prazer estar com você. Quero convidar você para nos seguir nas nossas redes sociais, dá um like aí nesse vídeo, compartilha esta mensagem. É um pequeno devocional. Eu quero pensar com você a partir do Sermão da Montanha, ou sermão feito sobre a montanha, que Jesus fez para os seus discípulos. O texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 5. Eu dei uma pequena introdução num outro vídeo sobre isto, a partir do versículo 1 ao 3, que diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo se assentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. No Sermão do Monte, ou Sermão sobre o Monte, como eu costumo dizer, até porque a montanha não fala, o diálogo de Jesus começa de uma forma muito simples, como eu já mencionei no outro vídeo. Jesus ele sobe a um lugar mais elevado, monte, não era uma montanha enorme, era um lugar um pouco mais elevado. Por isso algumas traduções falam monte, outros montanha, mas era um monte, era um lugar um pouco mais elevado. Por uma questão estratégica, para que a sua voz pudesse ser dispersada, espalhada de forma mais dinâmica. E o texto diz que quando ele vê as multidões, ele viu o povo e ele sobe para a montanha, como que se afastando do povo, ele sobe ao monte. E o texto diz que os discípulos se aproximam dele. E quando os discípulos se aproximam, o texto diz, e ele começou a ensinar-lhes dizendo. Convém lembrar mais uma vez que Jesus está ensinando os discípulos. Então os princípios que Jesus está ensinando no Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, que está localizado em Mateus 5, 6 e 7, são princípios bíblicos, éticos, morais, espirituais, que ele está ensinando para os seus discípulos, que se aproximaram dele. Então a primeira lição aqui é que esses princípios são para aqueles que se aproximaram de fato de Jesus, não para a multidão que estava longe. Apesar da multidão estar ouvindo, apesar da multidão também ouvir o que Jesus ensinava, mas o alvo primário de Jesus, direto de Jesus, era para os seus discípulos que se aproximavam. Então, para aprender de Jesus, temos que entender que precisamos ser discípulos, e para ser discípulos, temos que ter passado pela experiência do novo nascimento. E ao passar por essa experiência, nós nos aproximamos dele. E ao ter se aproximado dele, nós vamos ouvir, não apenas como alguém que ouve e vê de longe, mas alguém que está perto, está próximo, e está vendo e ouvindo, mas está bem próximo, não apenas fisicamente, e aqui está o segredo, mas espiritualmente, é a nossa postura em Cristo. E ele começa então a ensinar para os seus discípulos. Olhando para este texto, nós percebemos que os princípios ensinados por Jesus no Sermão do Monte exigem que nós, primeiro, nos aproximemos dele. Segundo, sejamos discípulos dele. Então ele fala no versículo 3, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Logo no princípio da minha fé, quando eu me converti, eu tinha a impressão que pobre de espírito, ou pobre em espírito, eram pessoas que eram pobres, miseráveis, pessoas que não tinham recursos financeiros. Eu imaginava a pobreza financeira, pobreza material. Eu imaginava que por ser pobre, e eu era nesse sentido, questões financeiras, eu imaginava que isso era uma bênção. Bem-aventurados os pobres, olha só que maravilha, que coisa maravilhosa. Então eu sou bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado tem um significado, como já disse, mais amplo de alguém que experimentou uma felicidade plena, é alguém mais do que feliz, é uma felicidade que transcende. Então eu sou feliz porque sou pobre, mas pobre em espírito não tem nada a ver com pobreza financeira, não tem nada a ver com uma pessoa se sentir uma pessoa com uma baixa autoestima. O fulano, ele é uma pessoa tão pobre em espírito, olha só, ele tem uma
baixa autoestima, ele é uma pessoa que tem dificuldade nesta área, então ela tem uma imagem ruim de si mesma, esse é o pobre em espírito. Não. Pobre em espírito não é pessoas que se autodepreciam. Pobre em espírito não são pessoas que muitas vezes olham para si e muitas vezes têm aquele pensamento de autopiedade, de autocomiseração. Então, pobre em espírito vai além. Não é nada disso. Pobre em espírito são pessoas que quando são confrontadas e alcançadas pelo Evangelho, entenderam que apesar de todas as suas capacidades humanas, ela é uma pessoa que depende completamente de Deus. São pessoas que entendem que apesar de ser sua capacidade, ela é alguém pobre, no sentido de que é alguém que depende de Deus. Nós vemos um exemplo clássico quando vemos Gideão, e o texto diz lá em Juízes que Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo, lá é um lagar, o lugar de malhar trigo não é no lagar. O lagar é onde eles espremiam as uvas, mas ele pega o trigo e leva para um lugar que normalmente não é usado para isso, porque os inimigos atacavam onde estava o trigo, ele vai para um outro lugar de forma estratégica e lá ele está malhando o trigo no lagar. Isso foi estratégico, foi até um ato corajoso, mas quando o anjo se manifesta e diz varão valoroso e traz uma mensagem para ele, diz eu sou menor na casa do meu pai, eu sou tão pequeno, quer dizer, ele olha para si, apesar do seu ato, do seu gesto, da sua atitude realmente diferenciada dos demais, mas ele olha para si e se vê como alguém que é frágil. Tanto é que ele faz provas com Deus e ele se torna completamente dependente do agir de Deus. Tanto é que, como a história conta, de toda aquela quantidade de soldados que ele arrebanhou para lutar com ele, Deus fez com que ele testasse cada um deles e no final se resumiu a 300 homens, os 300 de Gideão. E no final da história, nem os 300 de Gideão tiveram grande esforço, Deus deu vitória para ele. Para mim, esse é um dos exemplos clássicos de pobre em espírito. A total ausência de orgulho e glória para si mesmo. É aquela atitude de alguém que mesmo após desempenhar algo tão especial, entende que os seus atos, aquilo que fez, aquilo que conquistou, é atribuído a Deus. Pobre em espírito são homens e mulheres que quando chegam diante da cruz, apesar de suas capacidades, reconhecem que somente em Deus eles podem tributar as suas vitórias. São pessoas que entenderam a sua total dependência de Deus. Bem-aventurados, homens, mulheres, jovens e crianças, que entenderam que essa pobreza espiritual, ser pobre em espírito, é ser alguém que aprendeu o caminho da humildade e do reconhecimento que nós somos tão frágeis diante de um Deus tão grande que nos ama e tem um plano na nossa vida. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Que as ricas bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida neste momento. Um grande abraço.